A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo, que Deus o abençoe a todos. Irmãos, chegamos, eu e minha esposa e meu filho, nós chegamos agora de um culto abençoado, um culto de Santa Ceia, pelo ministério A Coluna de Fogo, do nosso querido amigo, irmão em Cristo, pastor Edivaldo Fonseca, com a missionária Patrícia, que é a sua esposa. Nós fomos ali, fui bem recebido, graças a Deus, como sempre, toda a vida quando eu vou, tem até DVD já pronto, tem vídeo gravado de outras mensagens anteriormente, de alguns anos atrás, por esse ministério que sempre me dá a oportunidade, sempre abre as portas, sempre cede o púlpito da igreja para poder trazer a palavra de Deus. E hoje não foi diferente, irmãos. Hoje foi culto de Santa Ceia e tive esse privilégio, essa oportunidade de trazer ali uma palavra mais ou menos de 10, 11 minutos. O vídeo eu estava dando uma olhada, está em 14 minutos, mas porque alguma parte, na parte da leitura, foi o pastor Edivaldo Fonseca que leu por minha palavra, porque eu ainda não aprendi a ler, então ele tomou a frente, eu pedi a ele para ele ler na minha Bíblia, que é essa Bíblia aqui, a Bíblia Pentecostal, é uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, é uma Bíblia de estudo, é defesa da fé, defesa da fé, amém? Tem essa Bíblia gigante aqui, essa Bíblia de estudo, onde tem 4 itens a mais, e eu já pedi para o meu filho ler essa palavra, esse que está aqui, Gênesis Apocalipse, todinha para mim. Eu já ouvi essa Bíblia todinha, ouvindo, amém? E eu aprendi, ele veio pelo ouvir, e ouvi a palavra do Senhor nosso Deus. E ali ministrei ali uma palavra rápida, objetiva, em alguns textos bíblicos, pedi para ele ler para mim, ele leu para mim em Atos dos Apóstolos, leu também lá em Coríntios, lá em Mateus, e foi bênção de Deus. E ali eu fui objetivo e apenas eu resumi uma palavra que eu poderia ter dado ali em 40 minutos, Deus me deu sabedoria e entreguei em 10, 11 minutos, mais ou menos em 11 minutos. Porque, irmãos, o vídeo ele tá, como eu disse, em 14 minutos, mas aí eu vou fazer a edição e na hora ali eu corto algumas coisas que precisam ser cortadas, então ele vai ficar resumido aí nos 12 minutos, mais ou menos, este vídeo, e vai ser colocado junto com os outros vídeos. Vocês fiquem à vontade para vocês ouvirem, fiquem à vontade para vocês também compartilhar, e enviar para outras pessoas. E não deixe de se inscrever lá no meu canal Livres para Adorar. Deixa lá um like lá, deixa lá um joinha, amém? Faça isso, me ajude o YouTube divulgar os meus vídeos em nome do Senhor Jesus. São mais de 500 vídeos lá no meu canal Livres para Adorar no YouTube. E não deixe de me seguir também no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa, e também de contribuir, irmãos, mande uma ajudinha, mande uma oferta de amor, mande uma oferta missionária para mim aqui, para esse pequeno missionário aqui, esse que vos fala aqui, Diácono Ivanei Barbosa, evangelista e missionário, pela misericórdia e pela graça de Deus, amém, irmãos? Então, depois dessa pequena formalidade, dessa pequena apresentação aqui, falando em relação a respeito sobre a igreja, Coluna de Fogo, que eu e minha esposa e meu filho fomos lá. Vou aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras, só com as minhas palavras, quero deixar aqui, depois dessa rápida formalidade que foi falado aqui, que essa pessoa aqui, Ivanei, Ivanei Barbosa, falou. Vou falar agora de Deus, vou citar aqui uns 2 ou 3 versículos, concluindo aqui, fechando, e depois quero fazer uma oração por vocês, amém? Eu quero orar por vocês. Eu quero também que vocês não deixem de orar por mim e pela minha família. Não deixem de orar pelos projetos que eu tenho no meu coração para grande obra missionária, em busca de uma alma que está perdida, amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a palavra já está até marcada aqui, viu? Eu já até marquei. Irmãos, outra coisa que eu quero ensinar aos nossos
meus queridos irmãos que me seguem, a vocês, meus amados, quando você for a um culto de Santa Ceia, sempre você pegue, ó, essa fitinha vermelha aqui, ó, coloque nesse livro aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, amém? 1 Coríntios, tá vendo aí? E o capítulo 11 é o capítulo onde fala sobre a Santa Ceia, amém? Esteja sempre já marcado, para na hora que o pastor ele dizer assim, vamos abrir aqui em 1 Coríntios, vocês não ficar procurando, já leve de casa já marcado, em nome do Senhor Jesus. Faça isso que vai ser bênção. E marque também o outro texto, que às vezes tem pastor de igreja, cada igreja lá tem os seus costumes, né? Eu sempre vou ler as Sagradas Missões de Jesus, e o pastor sempre lê em Mateus 26, né? E tem também lá em Lucas também falando acerca da Santa Ceia, amém? Então é importante você marcar pelo menos nesses 3 cantos, para que vocês não demorem, porque na hora que o pastor vai ler lá, de repente ele termina de ler e você ainda está procurando na Bíblia Sagrada. Eu, graças a Deus, irmãos, eu já peguei o macete, né, dos versículos. Eu sempre vou em cima mesmo, eu sou rápido para encontrar aqui na minha Bíblia. Se eu pegar na Bíblia dos outros, já não consigo tanta rapidez, mas na minha Bíblia eu sou mais rápido para encontrar os textos que são citados em nome de Jesus. Então, irmãos, eu quero voltar aqui, né, para o texto onde estava, né, aqui na fitinha amarela, né, e em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim, o apóstolo Paulo, viu? Ele aqui está fazendo uma declaração, ele está aqui declarando, ele está aqui falando uma palavra aqui incondicional do sentimento que ele tem com o Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus. E assim, o apóstolo Paulo diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias em nossa tribulação, para que nós podemos, né, estar sendo consolado, para que nós possamos consolar aqueles que precisam ser consolados, com o mesmo consolo que vem de Deus. Irmãos, é importante esse consolo, né? O consolo do Espírito Santo na nossa vida é um consolo que vai fazer com que nós, depois de estar sendo consolado, né, pelo Espírito Santo, a gente pode consolar outro. E quando nós queremos curar alguém, primeiro nós temos que ser curado. Primeiro, eu e você temos que estar curados. A nossa alma tem que estar curada. Para eu poder curar outras pessoas, eu preciso primeiro estar curado, né? Para poder curar outras pessoas. Eu tenho que estar consolado, né? Eu tenho que, igual como na hora da oração, né? Eu quero deixar mais um versículo, eu disse que era 2 ou 3, né? Que eu ia citar. E o segundo é esse, Romanos capítulo 8, versículo 26. O apóstolo Paulo, ele dizendo para os irmãos de Roma, né, que o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível. Amém, irmãos? Então, ele nos intercede, a gente talvez não sabe nem falar, né? Às vezes nós choramos, conversamos com Deus do nosso jeito, mas Deus, ele conhece o meu coração e o seu, ele sabe, né, em qual área que a gente precisa. Deus conhece a nossa necessidade. Então não se preocupe, o Espírito Santo está sempre nos intercedendo por nós. Jesus também é o nosso intercessor, ele está lá, né, já no trono, né, ao lado do Pai, esperando o momento do Eterno, do Criador, do Pai mandar o Filho de volta para a terra. E quando ele vier, todo olho verá, todo ouvido o verá também, vai ouvir, e todo olho verá, e toda língua, né, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso Criador. Porque a pessoa da Trindade, irmãos, os testemunhos de Jeová não aceitam isso, eles não creem na Trindade. Eu não sei que tipo de Bíblia que eles lêem, né? Porque a minha Bíblia aqui,
Defesa da Fé, né? Essa Bíblia aqui, né? É porque está um pouco meio apagado aí, mas acho que dá para você ver aí, ó, né? Defesa da Fé, Bíblia Sagrada, Bíblia de estudo, né? A Bíblia ela é de estudo pentecostal. Essa Bíblia aqui ela é narrada, ela foi traduzida pelo João Ferreira de Almeida. Esse estudo aqui, eu estudo a palavra de Deus por esta Bíblia aqui. Então, eles lá têm a Bíblia deles, né? Com certeza, com a tradução do jeito como eles querem, arrancando folha, tirando, né, folha. E lá no livro do Apocalipse diz que não pode tirar um tio e nem aumentar. Tem igreja por aí, irmãos, que tem a sua própria Bíblia, né? Existe hoje existe a Bíblia dos se chama Graça sobre Graça. Se você ver na capa, essa Bíblia ela é incompleta. Essa Bíblia é a Bíblia aonde as pessoas que têm a prática homossexuais, eles usam, né? Tem até as igrejas dele, né? A gente não pode nem falar o nome aqui, para não sofrer represália, para não ser processado. Eles podem falar tudo da gente, eles podem agredir a gente, mas na hora que a gente fala, que usa o texto de Romanos, diz que nós somos homofóbicos. Se a gente usa o livro de Gênesis, chama nós de racista, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele é que convence o homem do pecado, que tira o homem da prostituição, do adultério, da mentira, do engano, da falsidade, né? É a palavra que vai lapidar, forjar o nosso caráter e a nossa personalidade. É só a palavra de Deus que vai nos colocar nós no prumo. Mas a palavra ela tem que entrar dentro do nosso coração. Não adianta entrar na igreja e se a igreja, a gente não quer ser a igreja, né? Como eu passei ali agora, eu vinha com minha família para casa, né? E numa esquina de uma rua, numa casa, né? Sempre essa mesma pessoa fala: pastor, eu vou à sua igreja, eu vou para a igreja. Eu já perdi as contas quantas vezes ele diz isso. Aí hoje eu peguei e falei, tinha mais 3 senhoras lá sentado na frente da casa delas, né? E ele estava lá, não era a casa dele, mas ele estava lá. Então aí eu aproveitei a oportunidade, porque nós não podemos, irmãos, de perder as oportunidades que Deus nos dá. E ali eu falei que nós temos que ser templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que ser a igreja do Senhor Jesus na terra. O prédio é só apenas para nós se unir, para aprender uns com os outros. Eu e você, nós somos a igreja. Não adianta a gente ir para a igreja, entrar no evangelho e o evangelho não entrar dentro de nós, né? Nós temos que ser o altar para Jesus operar. Nós não podemos ser Jesus, mas podemos ser o altar para Jesus operar. Amém, irmãos? E Jesus é justo. Ele é um justo juiz. Ele é nosso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, ele é a porta. Ele é o bom pastor que deu a vida dele pelas ovelhas, que é eu e você. Nós somos as ovelhas do pasto do sumo pastor Jesus Cristo de Nazaré. E hoje fomos transformados, né, como nação eleita, propriedade exclusiva de Jeová, e somos também representantes na terra do Evangelho de Cristo. Somos embaixador do Senhor Jesus na terra. Irmãos, isso é coisa grande, isso é grande, é muito grande nós ser tudo isso. E ainda por cima, a gente temos o passaporte carimbado pelo sangue de Jesus, né? Louvado seja Deus, nós temos a garantia, temos o amparo, né? Nós temos o amparo tanto na Constituinte brasileira, né? E nós temos a liberdade de pregar isso aqui, ó, pregar a Bíblia Sagrada. Como temos também o amparo das Escrituras e a certeza e a convicção que nós temos que ter que nós somos salvos. Tem pessoas por aí que ficam, só falta arrancar os cabelos da cabeça, ficam doidos, né? Falando assim no sentido figurado, né? Quando eles escutam um crente, né, salvo, dizer eu sou salvo. Como é que é salvo? Uma pessoa que matou, roubou, estrupou, mentiu, comprou e não pagou, vivia se prostituindo, vivia nas drogas, na prostituição e hoje está salvo. Jesus, ele veio para os que estavam perdidos. Jesus não veio para os sãs. Os sãs não precisam de remédio. Os doentes é que precisam de remédio. Eu era doente, encontrei o remédio. E o remédio se chama Palavra de Deus. Amém? A palavra de Jesus Cristo, lá no livro do Apocalipse,
A palavra de Jesus Cristo se chama Palavra de Deus. Esse é o verdadeiro nome, o nome verdadeiro de Cristo, do Filho de Deus. Irmãos, eu creio na Trindade. Me perdoe aí os testemunhos de Jeová, que eu creio que tem alguns que me seguem, que me escutam, né? Escutam essa palavra, me perdoe, me desculpe. Eu não estou sendo prepotente e muito menos não estou sendo também, eu não estou sendo arrogante, nem não estou sendo prepotente assim, irmãos. Eu não estou lhe afrontando, não estou... eu amo os testemunhos de Jeová. Eu tenho amigos meus que é testemunho de Jeová. Eu amo todas as pessoas de todas as denominações. Eu aprendi a amar, né? Eu amo os irmãos da igreja cristã do Brasil, aonde tem uns primos meus lá, tem até um lá que é até diácono, né, da igreja, aonde uma parte da minha família faz parte desse ministério, né, que é conhecido pela Igreja do Véu, né? Eu amo eles. Eles não me convidam, não me chamam para ir dar uma palavra lá na igreja deles, porque lá eles não consideram o cooperador, né? Lá os que estão na frente, está lá como cabeça, os anciões, né? Eles mesmos não querem bater no peito. Eles acham que está se titulando a pastor. Eles não querem ter esse título de pastor que a própria palavra de Deus manda. Está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, meus irmãos, da Igreja Cristã Pentecostal, da Igreja Cristã do Brasil. Está escrito lá, meu irmão e minha irmã, que foram dados para apóstolo, outros foram dados para pastores, né? Está na Bíblia, Efésios 4, versículo 11, está lá a lista, tem uma lista. Outros foram dados para mestres, né? Outros foram dados para profetas, né? Uns foram dados para evangelistas, outros para presbíteros, outros para pastores e outros para diácono. Está lá escrito, tem a lista, irmão. Eu estou dentro da Bíblia, eu estou na palavra. Então, se a igreja ela ditou essa regra, né, de descartar, de transformar a palavra pastor para cooperador, isso é apenas o estatuto da igreja. O estatuto até destruído, irmão, da palavra, porque em nenhum lugar tem nome cooperador. Tem copeiro, Neemias, né? Ele foi copeiro do rei Artaxerxes, né? Cooperador. Nós somos, irmãos, embaixador, somos ministro da palavra do Senhor Jesus, somos, né, pregador do Senhor nosso Deus. Nós levamos as boas novas. A gente não pode ir muito por doutrinas de igreja. Cada uma igreja tem suas normas, cada uma igreja tem a sua hierarquia, né? Tem a sua casa. Cada uma igreja ela tem sua forma de arrumar a casa, né? E eles não estão errados não, irmão. Nenhuma igreja está errada não. Que está errado, sabe quem é? Sabe quem é que está errado? Somos nós mesmos. Mas a palavra igreja em si, num todo, não está. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo ele chegou a dizer isso, que há variedade de ministério, mas o Espírito do Senhor Jesus é o mesmo em todas elas. Há uma manifestação do Espírito Santo em todas elas? Meu irmão. Até nas seitas. Porque existem igrejas heréticas, existem igrejas que é uma tremenda heresia, é uma salada, é um sincretismo religioso tão grande, irmãos. É tanto fermento do homem. Como também existe igreja também de demônios, igreja de Satanás, que significa adversário de Deus, de igrejas que não querem se unir com as outras, são igrejas fundamentalistas, irmão, são igrejas egoístas, materialistas e capitalistas. A igreja de Cristo tem que andar junto. Sempre eu costumo dizer que a família unida, a igreja unida, a sociedade unida jamais será vencida. Amém, irmãos? Temos que mostrarmos que nós somos crentes na pessoa de Jesus. Existe o crente da placa de igreja, existe os convencidos do Evangelho, existe o convertido no Evangelho. Uma coisa é você viver com Cristo, outra coisa é você viver em Cristo. Há uma diferença muito grande aí, irmãos. Você viver em Cristo é uma coisa, você viver ao lado de Cristo, com Cristo, é outra coisa, é outra história. Irmãos, nem eu
e nem você somos convertidos. Não somos, não. Nós criamos esse termo assim, eu me converti, né? Todo dia, meu irmão, a gente precisa se converter. Todo dia a gente precisa se convencer, ser convencido também, e compreender, entender que nós estamos errados, que nós estamos igual com um gato pulando, né? Pulo de gato, né? Pula ali, pula aqui, pula acolá, né? É ovelha rebelde, andando de pasto em pasto, igual um macaco nas árvores, na floresta, né? Pulando de galho e galho, de galho e galho. Uma pedra que rola muito, irmão, não cria lodo. Você sabia que a árvore, ela vem no lodo? Na hora que é formado o lodo, esse lodo, ele cria uma pequena raiz, e desta raiz ela começa a criar um pendão, e nesse pendão começa a sair galhos, depois folhas, e por último os frutos, irmãos, as florzinhas, que aonde vai nascer de dentro da florzinha o fruto. Mesmo assim é eu e você, irmãos. Nós somos, às vezes, nós estamos igual com uma vara seca, um galho seco, que não está dando fruto. Mas se o galho, a árvore, ela for cortada, lá no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, leia lá que você vai ver lá. Lá em Abacuque 3, 17 também está escrito também, que mesmo que falte tudo, mesmo que se a árvore ela não dê fruto, né? Mas com o cheiro das águas brotarão, a árvore ela dará novos ramos, novos galhos, novas folhas, dará frutos, só com o cheiro da água. A água, ela simboliza isso aqui, ó, simboliza a palavra de Deus. Então, irmão, se você estiver na videira, que é Jesus, lá em João 15, né, fala acerca disso. Se eu e você estiver injetado na videira, nós somos os galhos, nós somos os ramos. Se nós estiver injetado na videira, irmão, nós vamos dar fruto. E o galho, ele vai florir, igual como floriu a vara de Arão, né? E deu fruto ali, tá vendo? Deu uma rosa que se chama rosa de Sharon, tão perfumada. Essa rosa, ela é muito perfumada. Eu e você temos que ser essa rosa, que a gente vem exalar o perfume de Cristo, né, às outras pessoas. E na hora, pedir a Deus discernimento, quando tiver alguém zombando ou criticando, irmão, a gente tem autoridade de repreender e expulsar, porque é demônio. Os demônios, eles se manifestam de várias formas na vida daqueles que não lê Bíblia, que não está na igreja, que não busca a presença de Deus. Eles são presa fácil para Satanás usar. E essas pessoas não crescem e ficam impedindo os outros crescerem. E é cheio de amargura, irmão, não libera perdão. Não entende nada que quando nós andamos na presença de Deus, só quem entende as coisas do Espírito é quem está no mesmo Espírito, quem está seguindo a mesma linha de doutrina, quem está vivendo na palavra, andando na palavra, vivendo pela palavra, praticando a palavra de Deus. E só quem está tendo a mesma atitude é que ambas as partes vão entender e vai ver, irmãos, que eu não estou sendo fanático, não sou um religioso e muito menos sou fariseu e nem hipócrita. Eu sou só apenas um embaixador de Cristo, alguém que surgiu da cinza, que se levantou da terra, que saiu do pecado e que Deus, o Espírito de Deus habita em mim, e que eu tenho que ser boca de Deus, eu tenho que ser bênção na minha casa e bênção também, sal para salgar o que estão insosso, ser sal da terra, como diz no livro de Mateus, capítulo de número 5 e o versículo 13, que nós temos que ser sal da terra para salgar aqueles que precisam desse sal. O sal, irmão, é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Ela é água, ela é sal, é o melhor tempero, é o melhor alimento, ela é um remédio que cura a alma daqueles que estão amargurados, que estão oprimidos, deprimidos. Isso é uma janela aberta, irmão, para pegar depressão. Quantas pessoas não estão aí depressivo? Quantas pessoas aí não estão problemático, complexado? Quantas pessoas não querem o céu? Quantas pessoas não querem ser salvo? Que para a salvação nós temos que guardar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.
Amém, irmãos. A minha filha ligou aqui para mim, aí teve que cortar aqui. Mas ainda bem que eu tenho um aplicativo no meu celular que eu emendo, né? Vou emendar os outros vídeos. Então, concluindo aqui, terminando aqui o assunto. Eu e você, irmão, eu e você temos que ser diferentes. Nós temos que mostrar que nós somos luz para poder brilhar nesta escuridão, no meio de tantas pessoas egoístas, orgulhoso, presunçoso, sem afeto natural, amante de si mesmo e irreverente. Isso já se cumpriu. 2 Timóteo capítulo 3 de 2 Timóteo, já cumpriu, essa palavra já se cumpriu, irmão, já foi cumprido. Muitas coisas na Bíblia, né, Mateus 24, está se cumprindo versículo por versículo, que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera até o fim, meu irmão e minha irmã. Vá para a igreja, vá para a palavra de Deus, entra no templo, faça parte do corpo de Cristo, seja uma árvore que dê fruto, porque uma árvore que não dá fruto, a palavra de Deus é bem clara ali em João 15, o machado está no pé da árvore para ser cortada e levada a árvore ao fogo. Este fogo significa o fogo do inferno. E tem duas passagens, né, que fala sobre a porta estreita e a porta larga, ali em Mateus 7 e o versículo 13 e 14, mostrando ali o caminho largo, o caminho estreito. Você que escolhe o caminho que você quer seguir, meu irmão e minha irmã. Você que decide se você quer ficar para servir o anticristo aí e ir para o inferno, ou você quer mudar, como o filho pródigo mudou, voltou de volta para a casa do pai, né? O filho pródigo, hoje a pregação foi essa, pelo pastor da igreja lá, o pastor Edivaldo Fonseca. Ele ministrou essa palavra no livro de Lucas, né, falando em relação a respeito sobre o filho pródigo, né, que o filho pródigo, o pai não foi atrás do filho, o pai ficou, todo dia o pai ficava olhando na estrada, esperando que um dia ele ia voltar. O pai sabia que ele ia voltar, e ele voltou. Volte você, ó, você que me escuta, você que me segue nas redes sociais, vocês que me escutam ao redor da minha casa, quando eu estou gravando aqui, né, eu gravo falando um pouco meio alto, vocês que escutam esta palavra, volte para Jesus, volte enquanto pode, enquanto ainda há tempo, porque acidentes, né, só que pode livrar nós de acidentes e da morte eterna é Jesus Cristo. Então se volte para Deus, vá para a igreja, né, faça parte da membresia de uma igreja, seja membro do corpo, faça parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e a cabeça da igreja, que somos nós somos a igreja, o cabeça é Jesus Cristo. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele na sua vida enquanto ainda há tempo. Isaías 55, versículo 6, está escrito lá essa palavra. Se volte para Deus, meu irmão, não brinque, não zomba, não fique zombando com homem e mulher de Deus, não fique afrontando, se escarnecendo da palavra de Deus, porque a mão de Deus pesa. Eu nunca vi alguém que afronta um homem de Deus não ter a sua recompensa lá na frente. A Bíblia diz lá no livro de Mateus capítulo 7, versículo 2, que com a mesma medida que nós medimos o nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. Tenha muito cuidado, meu irmão e minha irmã, para não tocar naquele que Deus ungiu. Deus, Ele quer te ungir, você também. Entra dentro da salvação, do plano da salvação de Deus. Faça parte, né, do corpo de Cristo. Não seja um galho fora, né, desligado da videira. Fique injetado na videira que é Jesus Cristo. Ele está a receber a qualquer um que queira, né? Jesus disse assim: dai-me, filho, o seu coração. Nós temos que dar o coração para Jesus. Nós temos que viver, não numa religião, mas viver sendo adorador de Cristo, adorador por excelência. Que a gente possa ser um verdadeiro adorador de Cristo, vivendo para Cristo, vivendo em Cristo, cuidando bem da família, dando bom testemunho e pregando a verdade e vivendo na verdade, irmão, praticando o amor e a caridade, lançando o pão sobre as águas, amando, perdoando, cuidando bem da família e dando bom testemunho. Faça isso
e lá na frente você vai receber a sua recompensa. Nós vamos receber o galardão, nós vamos receber através da nossa perseverança em Cristo. E aí eu concluo aqui, fechando com chave de ouro, citando mais um texto bíblico que encontra-se no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36 e 37, que diz assim, o escritor desconhecido, né? Ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele deixou esta revelação. E deixou, essa revelação é um conselho, é uma advertência. Ele diz assim, ó: perseverai na fé. Depois de tido perseverado na fé, e depois feito a vontade de Deus, as promessas vos serão alcançadas. As promessas serão alcançadas. Quer dizer, as promessas vos lhe alcançarão. Tem que fazer essas duas coisas: perseverar na fé e fazer a vontade de Deus. Eu vou acrescentar mais um versículo aqui, esse que vai ficar de promoção. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Entendeu aí? Você tem que ir para Deus, e Deus ele vem. Se você for em encontro de Deus, como aquele filho pródigo foi de encontro ao Pai, o Pai está de braços abertos. Deus está de braços abertos, esperando para lhe acolher, para lhe receber, para lhe abraçar, para lhe dar livramento, para lhe salvar. O Pai está de braços abertos, esperando você voltar para a casa dele. Então volte enquanto ainda há tempo. Busque em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele, e todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus para todos. Também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Amém. Pastor, aplaseando aqui o texto, quero que o senhor leia também em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 17 até o 22. Amém? Glória a Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E para fechar aí com chave de ouro, o versículo de número 33. Versículo de número 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? E quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Vou precisar do senhor por mais 2 cantos na Bíblia, ok? Para fechar aqui, dando nó para o inimigo nos desatar. Quero dizer para os irmãos que não tem dificuldade para pregar. Quando a gente quer pregar, a gente usa, e isso é bíblico. Quando Moisés chega diante de Faraó, você acha que no original, se você for estudar, que Moisés chegou e falou para Faraó? Não foi Moisés que falou a Faraó. O que Deus tinha mandado ele falar foi o irmão dele, Arão, que chegou lá e falou por ele. Então, irmãos, isso é bíblico, amém? Porque Arão, ele sabia como, conhecia a língua, né, daquele lugar. Moisés tinha saído 40 anos, ele perdeu, né, o jeito de falar, ele ficou com a língua pesada, ele se tornou um pastor, e como pastor ele veio sem saber mais como chegar diante do rei para se expressar, falar
ouvir. Mas se você souber falar, se expressar, né? Conversar assuntos filosóficos, né? Aquelas palavras escarafobéticas, eles param para te ouvir. Mas se você falar numa linguagem roceana, né? Eles não vão querer lhe ouvir. Então ali Moisés precisava de Arão para falar o que Deus tinha mandado Moisés falar. Amém, irmãos? Então, o que é que eu entendo dentro dessa temática? O que é que eu entendo dentro desse contexto bíblico? Quando aqui começou a se iniciar a igreja, né, primitiva, foi um caos, porque ali no começo, para o apóstolo Paulo colocar em ordem a igreja, ensinar aquele povo dali de Corintos como que uma santa ceia poderia ser dado, ali eles tinham quase como uma tradução, quase que já estava virada ali praticamente uma tradução, porque eles entre eles não se misturavam com os outros que eram mais pobres. E então o que é que eles faziam? Os ricos chegavam primeiro na igreja de Corintos e ali eles traziam panelas, traziam comidas de casa, e entre eles começavam a comer, enquanto ali eles esqueciam que as pessoas mais pobres, que não tinham o que comer, ficavam fora da panelinha do grupo deles, né? Porque não fazia parte do grupo, né? De ricos. Então só eles que comiam a comida que eles mesmos traziam de casa e não repartia com aqueles que precisavam comer. Entendeu, meu irmão? Como a Santa Sé se iniciou numa maneira errada, numa maneira totalmente fora do contexto. Aí o apóstolo Paulo ele chega e fala: vocês comem, bebem, se até se embriagam, né? Vocês até se prostituem entre vocês, mas vocês estão esquecendo que aqueles que não têm nada também precisam de se unir com vocês, comer com vocês, para que o Senhor venha receber esta santa ceia de vocês. Vocês estão errados, vocês estão em pecado e vocês precisam se converter. Eu estou falando uma linguagem assim bem fácil, assim, uma maneira, né? Para que vocês venham entender, irmãos, que Paulo ele veio consertar a verdadeira santa ceia do Senhor Jesus. Se você for ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo de número 11, está lá escrito também que o apóstolo Paulo, assim que terminou de despertar um sono de um jovem, por ele ter alongado ali a sua pregação, o jovem vai e cai da janela, porque a pregação de Paulo era espada. A pregação de Paulo, se você fazer uma pequena conjectura com a pregação de Jesus, foi o que mais pregou no Evangelho, na Bíblia, biblicamente, foi o apóstolo Paulo. Ele pregou, foi 18 horas de mensagem. A gente não conseguimos aguentar ouvir 30, 40 ou 1 hora um pregador pregando. Ele pregou pelo dia todo, à noite, até meia-noite. E ali ele, depois que Deus usa ele para ressuscitar aquele jovem que cai da janela, você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 9 até o versículo 11, que você vai ver aquele grande milagre que aconteceu naquele momento. Paulo dando as últimas instruções para
irmão, é lembrar todos os dias. Diga para o seu irmão, a sua irmã, a sua esquerda e a sua direita, diga, lembra todo dia de Jesus. Lembra todo dia da ressurreição dele, igreja. Mateus 26, pastor, vai concluir agora. Mateus 26, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 26, e a partir do versículo 20 e o 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nessa madrugada Deus tomou de assalto meu coração. Deus falou, olha irmãos, se eu tomo aquilo que eu dou, eu disse, Senhor, mas o Senhor está sendo mal. Amém, irmãos? Você não entendeu ainda, eu perguntei ao Senhor, mas por que o Senhor toma? Olha, eu não sou mal, eu sou justo. Aquilo que eu dou eu posso tomar. Essa madrugada Deus falou no meu coração essa palavra, que aquilo que Deus deu para você, só Deus pode tomar. E Deus deu para você o fôlego de vida, deu a salvação, e a salvação é só Ele que pode pegar. Ele vai pegar nós, e nós vamos dar as bodas do Cordeiro. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mateus 26, 20 e 22. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito com ele, começaram um por um a dizer, porventura sou eu, Senhor? Amém. O apóstolo Paulo escreve essa palavra para nos esquecer, não só nesse momento, a gente vem a lembrar todos os dias. E a igreja tem que estar preparada. A igreja não pode se embaraçar, porque, irmãos, a gente tem que estar pronto, porque Jesus, qualquer hora, Ele vai voltar. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, para do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e servindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. E quanto às demais coisas, ordenarás-ei quando for ter convosco. Amém. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é